Oi, gente. Nós vamos fazer um exercício hoje para trabalhar algumas funções diferentes no Excel. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar essa tabelinha aqui. Tá? Então, montem essa tabela. Tirem um print aqui da tela para vocês irem montando. E nós vamos começar fazendo os cálculos, tá? Eu tenho notas do primeiro semestre e notas do segundo semestre. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou calcular uma média. Tá? Então, escrever aqui a função média, seleciono os dados que eu quero fazer. Então, a média do primeiro semestre é dado pelas notas 1 e 2 aqui dessas duas primeiras colunas. Tá? Fiz o primeiro cálculo, posso arrastar aqui embaixo, sem problema nenhum. Tá? A segunda média, né? A média do segundo semestre, a mesma coisa. Então, média, seleciono aqui agora nota 1 e nota 2 do segundo semestre, dou um Enter. Tá? Arrasta aqui para baixo e calculamos as duas primeiras médias. Agora, para fazer a média final, nós vamos fazer o que chamamos de média ponderada. O que é uma média ponderada? É uma média onde eu vou colocar valores, tá? Para essas notas de primeiro e segundo semestre. Imagina que eu quero que a nota do primeiro semestre ela tenha peso 4 e a nota do segundo semestre ela tenha peso 6. Ou seja, né, o aluno que teve uma nota maior no segundo semestre, ele vai ter uma chance maior de aprovação. Tá? Então, para fazer essa média ponderada, a gente vai ter que escrever uma fórmula no Excel. Tá? Então, como é que funciona a média ponderada? Ela funciona, né, com o peso, né, o peso da nota, peso 1, né, que no caso é o 4, vezes a média 1, certo? Mais o peso 2, né, que é o 6, vezes a média 2. Tá? O que acontece na média ponderada? Qual que é a diferença de uma média comum, que é a média aritmética, para a média ponderada? Na média ponderada, como nós estamos considerando peso, né, a gente não vai dividir pela quantidade, a gente tem que dividir pelo peso total. Então, se eu pudesse resumir uma fórmula de média ponderada, eu faria dessa maneira aqui, ó. O peso 1 vezes a média 1. Então, no caso aqui da primeira pessoa, eu vou fazer de que forma, né? Eu vou abrir aqui parênteses, eu vou pegar então o peso 1, que é 4, vou multiplicar pela média 1, certo? Então, 4 vezes D3, mais o peso 2, que é 6, né, vezes a média 2 aqui da pessoa. Então, vai ficar 4 vezes D3 mais 6 vezes G3. Tá? Fecho parênteses. Aqui eu vou dividir pelo peso total. E no nosso caso é quanto? É 10. Tá? Então, vou dar aqui o Enter. Ele vai colocar a média de 5,3. Tá? O que significa? Significa que a média dessa primeira pessoa não foi calculada fazendo 5 mais 5,5 dividido por 2. Foi dado um peso maior para a nota do segundo semestre. Isso ajudou a pessoa a passar ou não? Não ajudou, porque ela, apesar de tudo, ficou com a nota, né, abaixo aqui de 6. Tá? Como eu já fiz o cálculo da primeira fórmula, né, e eu vinculei ali as células, eu posso fazer isso daqui, ó, né? Eu posso puxar aqui para baixo. E aí a média está calculada. Tá bom? Agora, a gente vai fazer aqui a situação. A situação, gente, é colocar aprovado ou reprovado. Então a gente vai ter que usar a função C. Né? E aí eu vou ter que fazer o quê? Quando que o aluno está aprovado? Quando que o aluno está reprovado? Nesse caso, a gente vai usar o seguinte critério, tá? A gente vai colocar, se o aluno tiver notas abaixo de 5, ele vai ficar reprovado. Tá? Em contrapartida, né? Se for o contrário, ele vai estar aprovado. Certo? Então, no caso aqui, essa primeira pessoa está aprovada. Se eu arrastar aqui a fórmula para baixo, ele coloca ali, né, já
da maneira que a gente espera, tá? Deixa eu limpar aqui os formatos, porque ele estava com uma formatação condicional aqui. Agora, a parte final, que é a gente colocar a menção desse aluno. A menção do aluno, ela pode ser I, R, B ou MB. Tá? Então, o aluno que tenha notas maiores do que 4, né, e menor que 6, ele vai ter uma nota 10, uma nota menor que 5, esse cara tem. Tá? Uma nota entre 5 e 6, entre 5 e 7, ele vai ter um R. Uma nota entre 7 e 8,99, ele vai ter um B. E uma nota de 9 a 10, ele vai ter um MB. Então, como é que a gente faz isso dentro do Excel? A gente vai ter que usar o que a gente chama de função alinhada, certo? Então, a gente vai ter que usar a função C e eu começo fazendo uma comparação, a menor comparação possível, que é a pro I. Então, se o valor que está em H3, que é a média final do aluno, for menor do que 5, então esse aluno está com I. Tá? Só que, se essa condição não for atingida, eu tenho outras 3 opções para fazer. Tá? Então, a próxima que eu vou fazer é H3 menor do que 7, ele tem R. Aqui, na verdade, eu preciso colocar um outro C, certo? Eu preciso colocar C de novo, abrir parênteses e fazer o mesmo processo. Agora, eu vou testar a próxima condição, que é se H3 for menor do que 9, ele tem B. Agora, como eu testei as outras condições, eu posso colocar simplesmente aqui o MB como sendo a opção que falta, a única opção que falta aqui. Vou dar um Enter, ele vai pedir corrigir, dou um sim aqui, e agora eu posso arrastar isso aqui para baixo. Então, ele coloca aqui, né? Deixa eu limpar de novo, ele está com uma formatação condicional aqui. Tá? Como nós fizemos a função encadeada, ele consegue, por exemplo, determinar aqui cada situação em cada caso. Agora vamos fazer uma formatação condicional, que é ele colocar cores para cada situação. Né? Vamos colocar aqui primeiro nesse caso. Vamos fazer aqui formatação condicional para realçar as células, né? Texto que contém. Quando o aluno está reprovado, vai aparecer em vermelho. Okay. Mesma coisa para quando ele está aprovado, só que para o caso de aprovado, eu vou colocar aqui na cor verde. Tá? E agora a gente faz aqui para as notas, né? Formatação condicional, realce de células, texto que contém, I vai ser vermelho, o R vai ser amarelo e o B eu vou fazer verde. Tá? O B vai ser na cor verde. E aqui está. Se eu mudar as notas, vamos supor, vou pôr 10 para esse aluno aqui. Tá? Vou pôr 10 aqui também. A nota vai se alterando conforme a gente muda, né? E aí fica uma planilha personalizada que dá um indicativo para a gente, né, da situação e da nota do aluno. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula.